Boa noite. Bom, gostaria muito de agradecer, o convite para estar aqui presente, o convite do professor Eliel, que falou comigo numa oportunidade que eu estava fora daqui de Londrina, e depois ele reiterou o convite para essa atividade de hoje. Então, gostaria de agradecer ao Eliel, ao CEPAL, e também ao GEMARQUES, que estão organizando essa palestra, essa atividade aqui nessa noite de grande importância, esse debate, essa discussão sobre esse questionamento, um outro Brasil é possível, Então, gente, olha, eu gostaria de colocar para vocês aqui algumas questões, na tentativa mesmo de refletir um pouco sobre essa pergunta, se um outro Brasil é possível, E claro que dá para escolher vários nortes ou optar por vários nortes na tentativa de responder a essa questão. E eu preparei algo, gente, para estar colocando para vocês, que tem a ver com uma temática específica nesse Um Outro Brasil é Possível, que é uma pergunta que nós devemos de fato fazer, que esse Brasil seria um outro Brasil é possível somente se nós conseguirmos de alguma forma quebrar um processo de concentração de poder que, na verdade, acompanha a história política, econômica, social brasileira. Então, a temática que eu vou discutir aqui um pouco com vocês é sobre a questão da concentração de poder no Brasil e as dificuldades, na verdade, de estabelecimento de processos de distribuição de poder. E isso leva, na verdade, à reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo na atualidade, que diz respeito significativamente a um processo que, novamente, nós vemos como que a questão da desconcentração de poder, ela é uma das questões essenciais das nossas dificuldades e da crise que está posta hoje. Então, gente, olha, uma das questões que nós devemos partir do pressuposto, que eu parto sempre do pressuposto, é que a crise que nós vivemos hoje, nós estamos, na verdade, vivenciando somente algo de um desdobramento de um processo histórico de longa e média duração. Ou seja, eu não acredito na possibilidade de explicação do que está acontecendo hoje no Brasil se nós nos refugiarmos no presente. Ou seja, então o refúgio no presente, ele, de certa forma, tem implicações que são implicações significativas para entender, de fato, essa crise, porque se nós nos refugiarmos só no presente e só no elemento, digamos assim, o impeachment da presidente Dilma, nós estaríamos vendo, na verdade, a pontinha do iceberg, porque é muito mais profundo e complexo o processo que está em curso. E me desculpem, gente, os funcionalistas, os estruturais funcionalistas que não são afinados com perspectivas históricas e que trabalham nessa vertente da impossibilidade de se refugiar no presente. Portanto, a análise ela é histórica, para se dar conta dessa questão da crise, mas a minha análise, a minha discussão, ela vai partir dessa perspectiva, que é, então, uma perspectiva histórica. Então, gente, olha, eu gostaria de trazer para vocês uma fala, que é uma fala do Raimundo Faoro, que é de 2002, que eu acho que é interessante para ilustrar esse momento que nós estamos vivendo. Ele dizia o seguinte na revista Carta Capital, em 2002, que se caso Lula ganhasse a eleição para presidente, como de fato ganhou, o seu governo revelaria uma velocidade de avião a hélice, enquanto que os oligárquicas de plantão, como sempre, revelariam que eles teriam uma velocidade supersônica para manter o atraso. E, evidentemente, que a sociedade civil empenhada em mudanças, em constituições de embates por uma distribuição de poder, no Brasil tinha e estava demonstrando e vinha demonstrando já há muito tempo uma velocidade a pé. Ou seja, uma velocidade a pé para mudança, uma velocidade supersônica para manter o atraso
e uma velocidade dos progressistas, digamos assim, do avião a hélice. Então, gente, por que essa questão ilustra um pouco, né, o que eu quero falar, o que eu quero colocar para vocês aqui? Porque no que diz respeito a uma dimensão social, política e ideológica da crise atual, que eu achei bastante sugestiva, né, o título da mesa, nós somos impelidos, na verdade, a pensar processos de democratização como um processo de distribuição de poder. Ou seja, o que é pensar um processo de democratização como um processo de distribuição de poder? Ou seja, quais são as possibilidades, né, das diversas forças sociais conseguirem pautar as ações que são as ações dos dirigentes. Então, nós estaríamos diante de dois processos simultâneos, ou seja, o que nós poderíamos chamar de uma democratização institucional, que é a diminuição, né, da diferença de poder entre quem governa e quem é governado, e uma democratização que seria funcional no sentido de diminuir as distâncias entre os setores sociais. E nós, na verdade, no Brasil, nos últimos anos, nós não conhecemos efetivamente, né, nenhum desses dois processos. Então, nós temos, a partir da ditadura militar, que se inaugura, vamos supor, em 1985, a reafirmação, né, de um processo que somente, em parte, ele se constituía como um espaço, que seria um espaço democrático. Por quê? Porque as instituições, elas continuaram significativamente funcionando, tendo os oligárquicas com as suas velocidades supersônicas para manter uma estrutura de poder muito pouco distribuída, digamos assim, né? E um dos problemas que nós encontramos aí é que há a necessidade de uma associação entre os setores que chegam ao poder depois da ditadura militar, principalmente na década de 90 e na década de 2000, com esses setores oligárquicos, leva a resultados que são desastrosos do ponto de vista da possibilidade de ocorrer de fato, né, uma democratização institucional e também uma democratização funcional. Portanto, no meu entender, a discussão, a resposta a essa pergunta, um outro Brasil é possível? Sim, ele é possível, desde que nós consigamos, digamos assim, um processo longo e duradouro de distribuição de poder. E isso, gente, implicaria vencer os setores ultraconservadores, né, que estão, digamos, à frente do Estado desde 1500, digamos assim, né, e vencer também esses setores no que diz respeito, gente, não só às posições de poder que eles ocupam no interior do Estado, mas também em outras esferas da vida social. Porque eles acabam, na verdade, dominando muito mais aspectos da vida social do que somente as instituições que seriam as instituições políticas. Então, esse processo é de extrema complexidade. Portanto, quando eu digo para vocês, olha, o que nós estamos vendo hoje com relação à crise, né, é uma pontinha do iceberg, tem a ver, evidentemente, com o fato de que essas singularidades históricas têm que ser consideradas se nós quisermos pensar por que tantas dificuldades e vai e vens no que diz respeito a avanços e não avanços. Porque algo que deve ser colocado é o seguinte, gente, olha, do ponto de vista político, o que é que indica esses anos aí no limiar do século XXI, por exemplo? Né? Do ponto de vista político, nós temos uma associação dos grupos que chegam ao poder a esses setores oligárquicos. Ou seja, nós temos uma associação na medida em que há uma grande possibilidade de que ocorra um processo político dissociado desses segmentos que dominam a política brasileira. Ou seja, não se aprovava nada no Congresso se não liberasse as verbas, não conseguia absolutamente nenhum tipo de governabilidade, ou seja, dispensando esses setores oligárquicos. Mas a velocidade desses setores oligárquicos para comandar todo o processo, que é supersônico para manter o atraso, eles vão estar à espreita de todos os outros avanços que ocorrem, que acontecem em outras áreas. Então, nós temos avanços em várias áreas. Por exemplo, nós não podemos deixar de considerar que o governo
últimos 3, né, ou seja, os 2 do Lula e esse do governo da Dilma, do ponto de vista de uma tentativa de reconhecimento de direitos, ou seja, a tentativa de implementar uma agenda de direitos humanos, a tentativa de implementar uma agenda de reconhecimento de diversidades. Todos esses elementos, eles estão presentes e estiveram presentes. Só que, do ponto de vista político, dos procedimentos políticos, nós tivemos uma grande dificuldade de rompimento com esses setores oligárquicos. Não é por um acaso, né, gente, que quando o Lula desponta com uma possibilidade de ganhar as eleições, lá na eleição de 2002, né, que ele começa em 2003, um dos oligarcas, primeiro que sai na imprensa dizendo-se favorável ao Lula, era o José Sarney. Né? Ou seja, o José Sarney, nós sabemos, desde o final da década de 50, esteve presente não para empurrar ou impulsionar qualquer mudança, mas para segurar qualquer mudança, para evitar que mudanças de fato ocorressem. E nós temos, então, esse processo de associação com esses segmentos mais atrasados da política brasileira, cria uma série de impasses e problemas para o governo que se instaura em 2002. E é claro, né, gente, que havia uma enorme expectativa de todos nós, por ser o Partido dos Trabalhadores e etc., que conseguisse, de fato, dobrar, de certa forma, esses setores oligárquicos. Né? Que esses setores oligárquicos, que pareciam inquebráveis, digamos assim, num determinado momento, eles perderiam essa velocidade supersônica na manutenção do atraso. Só que não foi exatamente isso que ocorreu. Né? Ou seja, ocorreu é que, na verdade, esses setores passaram a dominar diversas esferas da vida social, ou seja, da política, das instituições, e chega um momento em que, na verdade, eles, evidentemente, mostram que a velocidade supersônica para manter o atraso estava de vento em polpa, e eles, evidentemente, não recuariam nesse processamento, né? Ou seja, na manutenção das condições, tal como eles vinham, evidentemente, interessados em manter, né, muito antes do próprio governo do Partido dos Trabalhadores, e como eles vão dar continuidade aí, então, a esse processo. Então, gente, olha, por isso que eu considero interessante colocar para vocês o seguinte: uma política oligárquica estamental, ela continuou vigente durante toda a década de 90, durante o governo, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, durante o governo Lula. Por que uma política estamental oligárquica ela continuou vigente? Ou seja, basta nós observarmos como uma parte expressiva daqueles que estavam governando nas composições e alianças, eles governavam justamente para os grupos que estavam no poder, ou que tinha, digamos, acesso àqueles que estavam no poder. Portanto, governavam excluindo a maioria da população brasileira. Então, esse é um dado de que um oligarquismo estamental, ele continuou vigorando durante toda a década de 90, durante toda a década de 2000 e a segunda década, né, agora, que começa em 2010. O legislativo dava sinais absolutos de que ele continuava procedendo com procedimentos oligárquicos também. Por quê? Porque o legislativo mostrava que ele só funcionava na base do toma lá, da cá. Ou seja, as chantagens nas quais o governo Lula e o governo Dilma sofria do parlamento eram chantagens homéricas. Ou seja, para votar isso nós queremos distribuição de tantas verbas, queremos isso, queremos aquilo, só funcionava na base do toma lá, da cá. Esse oligarquismo também, gente, aparece no judiciário, no modo como o judiciário, na verdade, ele também decide muito em função daquilo que lhe interessa. Né? Ou seja, nós sabemos que os funcionários do judiciário, juízes, etc., não aceitam de modo nenhuma discussão acerca, digamos, dos privilégios que eles têm, né? Ou seja, que obstaculiza, ou seja, que emperra uma
série de mudanças no interior do Estado. Então, o judiciário, ele é também oligarquizado, né? E ele foi durante todo o final da década de 90, toda a década de 2000 e etc. E nós temos também, gente, tivemos também uma política que ela continuava oligarquizada ao longo do governo Lula, do governo Dilma e dos governos anteriores, na década de 90, na medida em que os procedimentos não possibilitavam o florescimento de canais de participação popular de fato. Então, nós continuamos com uma grande dificuldade, que é a criação de canais de participação e, principalmente, canais de comunicação entre os governados e os governantes. Ou seja, nessa situação, é claro que nós não podemos cobrar somente do Partido dos Trabalhadores que eles tivessem vencido todos esses obstáculos oligarquizantes e conservadores, porque isso, gente, não se quebra em 15, 20 anos, se quebrariam em 50, 100 anos de políticas sustentáveis e duradouras combatendo esses procedimentos oligárquicos, porque eles estão, na verdade, sedimentados, né, na vida política brasileira. Nós temos também, gente, nós podemos visualizar uma política oligárquica porque uma parte dos setores que estão encravados no interior desses governos, eles estão ali aptos para manter, na verdade, todos os anacronismos políticos possíveis, né? Ou seja, então os vícios políticos, os anacronismos políticos, eles são mantidos sequencialmente no decorrer, né, da década de 90, da década de 2000 e dessa que inicia em 2010. Uma outra feição dessa oligarquização é a chamada representação fabricada dentro, evidentemente, do parlamento, porque uma parte realmente daqueles que estão lá, eles não representam ninguém. Ou seja, são donos de televisão, de rádio, humoristas, fazem programas lá de televisão, por isso que são votados, né, e tem votos, uma quantidade absurda, você arrasta como tiririca, mas não sei quantos juntos, 5, 6, para dentro dessas instituições. Isso é uma representação fabricada. E essa representação fabricada, a gente interessa para compor com esses setores, evidentemente, que pretendem emperrar a reforma política, emperrar realmente qualquer tipo de mudança substancial e ainda para compor com essas forças que, evidentemente, aposta no jogar no lixo, no lodo, todo o avanço que ocorreu do ponto de vista, evidentemente, das mudanças que têm ocorrido do ponto de vista de direitos e do ponto de vista dos valores. Veja, por exemplo, né, as cartilhas, aquele kit, né, que o governo Dilma tentou mandar para as escolas, que era para discutir, claro, identidades, questões raciais, sexualidades, etc. Como é que esses setores receberam? Como um horror. E sempre o discurso, gente, que é o mesmo discurso da época da ditadura militar, que é contra a família. Ou seja, a família que é o problema. Nós não vamos medir esforços para garantir que a família brasileira não seja achincalhada por esse tipo de kit, por esse tipo de discussão. Basta um outro exemplo da escola sem partido. O que é esse absurdo da escola sem partido? Né? Ou seja, novamente toma a função docente como uma subversão que está colocando em risco a família brasileira. Gente, esse era o discurso da ditadura militar. Ou seja, em 64, quando Castelo Branco chegou ao poder, a primeira fala dele é que ele tinha chegado ao poder em defesa da família. A fala do João Batista Figueiredo, o último general, era a mesma coisa. Eu estou aqui para proteger a família brasileira. Ou seja, então, esse elemento, ele vem presente nesse pacote, né, de retrocessos autoritários e conservadores que nós estamos vendo aí na atualidade. E essa representação fabricada no âmbito do Parlamento, do Congresso Nacional, ela é um alimento significativo para esse tipo de procedimento, para esse tipo de ação, né? E aí, gente, nós podemos, então, refletir um pouquinho sobre uma questão que eu queria colocar para vocês,
acerca de um elemento interessante, se nós observarmos, gente, o papel do Senado nesse processo, né? Ou seja, o Senado, na verdade, esse modelo senatorial inabalável durante toda a República, e como é que ele funciona alimentando cotidianamente todo esse oligarquismo, né? É preciso realmente estudar a fundo esse modelo senatorial, gente, com relação à manutenção desse oligarquismo, porque é a perpetuidade, né, ou seja, de procedimentos políticos que fortalece significativamente e agrava mais e mais, evidentemente, as condições que seriam as condições desse tipo de sociedade, que é a sociedade brasileira, em que, na verdade, lá sim, eles tomam as decisões, no interior dessas decisões, vem embutido essa velocidade supersônica para a manutenção do atraso. Então, ou seja, esse modelo senatorial, esse modelo que nós temos políticos, e esmiuçar, então, as sombras, os segredos, né? Ou seja, que esse modelo senatorial guarda, é importante, gente, para nós entendermos o que está acontecendo na crise política que nós temos diante de nós na atualidade, né? Então nós temos aí esse poder senatorial que ele parece, gente, indestrutível. Veja a figura de um José Sarney no Senado, veja a figura de um Renan Calheiros, ou seja, parecem indestrutíveis, né, inatingíveis, porque evidentemente eles são envoltos sempre, né, num espaço institucional que os protege significativamente em nome de razões que seriam as razões do próprio Estado. Então, esse modelo senatorial, ele entra com uma composição significativa da crise que nós estamos vivendo, né, o modelo do modo como se processa, né, as relações entre o executivo, o legislativo e o próprio judiciário. Então nós temos aí um elemento que compõe significativamente essa crise dentro desse modelo senatorial. E como eu só tenho 5 minutos, gente, eu gostaria de colocar para vocês uma outra questão que compõe, na verdade, que é um grande desafio para a crise que nós estamos vivendo na atualidade, é o modo como ainda persiste a ideia de que as Forças Armadas, elas são a Forças Armadas como guardiãs da Carta Constitucional. Ou seja, nas manifestações que nós tivemos aí recentemente da classe média, ou seja, com tanto ódio, né, ou seja, da Presidente da República, do PT e etc., nós vimos muitos indivíduos com muitos pirulitos, com muitas faixas, colocando essa questão, né? Ou seja, nós estamos aqui em defesa da Constituição, as Forças Armadas como defensora da Constituição e etc. Gente, esse discurso de que quem é guardião da Carta Constitucional seriam as Forças Armadas e não a soberania popular, ele estava presente no primeiro discurso do Deodoro da Fonseca. Ou seja, a primeira Constituição, quando foi promulgada a Constituição de 1891, na fala do Deodoro da Fonseca, ele já dizia: nós militares somos os guardiões da Carta Constitucional. Ou seja, gente, isso é terrível, e isso indica, na verdade, que nós ainda não temos internalizado uma convicção de quem é guardião da Carta Constitucional é a soberania popular, não são as Forças Armadas. Então, isso, na verdade, nos leva a ter muita desconfiança do que vem por aí, ou seja, do futuro. Então, um outro Brasil é possível, ou seja, se enquanto nós tivermos, gente, um processo de ultraconcentração de poder, esse modelo senatorial, essa oligarquização do poder e essa certeza de que quem, na verdade, garante a Carta Constitucional seriam as Forças Armadas e não a soberania popular, dentro dessas condições, infelizmente, a minha resposta à pergunta feita, né, dentro dessa mesa, se seguirmos com essas características, outro Brasil não é possível.
Então, para vocês verem quantas frentes nós temos, na verdade, que lutar, né? Ou seja, frentes no campo dos valores, no campo da cultura política, no campo dos procedimentos políticos, no campo do entendimento da própria Carta Constitucional, da soberania popular e o mais, digamos, urgente, a possibilidade de mudanças políticas expressivas, que essa reforma política já fazia parte, gente, das reformas de base na década de 50. Uma das reformas, né, a reforma bancária, a reforma universitária, a reforma econômica, a reforma agrária, a reforma política, já estava na agenda, assim, quase 60 anos. E até hoje não se consegue fazer porque há um modelo político, um padrão de organização e um padrão de domínio político que tem todas as estratégias para evitar inteiramente que uma mudança política de fato ocorra, para que novos procedimentos gerem a possibilidade de que todos esses campos aí sejam de fato mudados, transformados, para que um outro Brasil de fato seja possível. Então, gente, eu vou parar porque eu já, ou seja, consumi com o meu tempo. E mais uma vez, gente, eu gostaria de agradecer muito o convite, do professor Eliel, o convite de vocês para participar aqui dessa conversa, dessa discussão com vocês. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Ronaldo, sou professor das Ciências Sociais. Bom, eu tenho, na verdade, uma perguntinha para cada uma das palestrantes, né? Foi interessante, gostei daquilo que vocês disseram, mas tem algumas questões que me trazem alguma angústia, alguma dúvida, e eu gostaria de apresentá-las. A primeira delas é para Maria José. Se eu entendi adequadamente, a sua fala, Maria José, um dos principais problemas que nós temos hoje é o sistema político brasileiro, ou seja, ele está estruturado de tal forma que cria uma série de mecanismos impeditivos de uma democratização, de uma distribuição do poder. Vamos dizer assim, esse sistema político, por aspectos relativos à representação, à presença do Senado como uma casa legislativa bastante conservadora, provoca traz resistências à democratização. Você utilizou muitas vezes a palavra oligarquia, dizendo que existem oligarquias incrustadas, nessa estrutura política. A pergunta, então, seria basicamente a seguinte: qual é a base social que constitui essas oligarquias? Porque, assim, se elas são oligarquias políticas que representam, portanto, determinados interesses, quais são os interesses econômicos estruturados na sociedade que elas representam? E, por outro lado, as forças políticas que neste último período têm, de certa forma, provocado algumas mudanças que levaram à ampliação de certos direitos civis, de um modo ou de outro estão congregadas mais ou menos em torno do Partido dos Trabalhadores, ou estiveram durante um determinado período. Quais forças, portanto, qual é a base social que animou esse movimento, que animou esse partido, que de certo modo lhe deu força para, mesmo diante da presença desse imenso conservadorismo político, nos levar a algumas conquistas de direitos sociais e até mesmo uma pequena redistribuição da riqueza em favor sobretudo das camadas mais pobres, nesses últimos 12, 14 anos. Foi claro? Sim. Boa noite, meu nome é Diego, estou aluno aqui da universidade. Acho que minha pergunta vai mais para a professora Maria José. Em relação ao conservadorismo, quando a senhora falou do governo, dessa oligarquia mesmo, como pensar esse conservadorismo dentro da sociedade civil? Principalmente agora nesses momentos que antecederam o golpe aí, para a gente pensar, porque sobretudo essas manifestações das classes médias brasileiras. Antes da ditadura militar, a gente teve a Marcha da Família, que foi um movimento da sociedade civil importante, que favoreceu aquela ação política, o golpe militar.
E agora a gente teve vários, a partir de 2013, sobretudo, né, com os desdobramentos, com a crise política e econômica do país, a gente teve vários movimentos, movimento Brasil Livre, Vem na Rua, que, né, levaram muitas pessoas à rua a se manifestarem, sobretudo contra a corrupção, né, até aquele momento, e o governo do PT. Como pensar esse conservadorismo, né, dessas classes médias, ainda mais agora, dentro desses movimentos? Por exemplo, no estado de São Paulo a gente está tendo as greves das universidades, e dentro das mesmas universidades estão surgindo grupos de estudantes que são contrários, né, às organizações políticas existentes dentro das universidades, né, o DCE, que seria a Unicamp Livre, a USP Livre. São momentos também com característica bastante conservadora. E como pensar esses movimentos dentro da conjuntura agora? Gostaria de agradecer as perguntas, né, tanto do Ronaldo quanto do Diego. Ronaldo, realmente, ou seja, eu escolhi o foco, né, de proposição aqui, que realmente dá uma responsabilização significativa para procedimentos políticos, né, para o processamento do sistema político como tendo grande responsabilidade nas nossas dificuldades atuais, na chamada crise atual. E aí a sua questão, que é uma questão, digamos, sem dúvida das mais interessantes, que é discutir concretamente as bases, né, das oligarquias, ou seja, dos grupos oligárquicos. Então, enquanto num determinado momento parecia que era constituidora dessas bases oligárquicas mais os setores agrários exportadores, etc., etc., desde a década de 50 já ficou claro no Brasil, por exemplo, que os setores empresariais, os chamados setores urbanos industriais mais modernos da economia, ele também se constituía em base dessa oligarquia, mesmo que esses setores eles não estão diretamente no parlamento, ele tem os seus representantes, ele compra, aluga, financia deputados, etc., para manter, logicamente, os seus interesses representados no interior dessas políticas que visam, na verdade, porque chamam de oligárquico, justamente porque são os interesses privados de grupos que estão em questão nas decisões e nos procedimentos políticos e não necessariamente, não nunca, basicamente, os interesses coletivos da nação brasileira. E aí entra uma outra questão. Então, nas bases, fundamentalmente, estariam presentes, sim, os representantes, né, que seriam os representantes dos setores oligárquicos exportadores, veja a base ruralista, né, defensores até mesmo e dificultadores de avanços, até mesmo com relação à erradicação do trabalho escravo no Brasil. Por outro lado, temos também nessa base esses setores empresariais, e não somente de grandes empresários, mas também de médios e pequenos empresários, né, que têm os seus interesses, de certa forma, representados nesses segmentos oligárquicos que estão, digamos assim, tanto no parlamento quanto como assessores, ou têm algum tipo de entrada para dar um tipo de orientação ao Estado de forma que lhe favoreça. Mas aí tem uma outra questão, que é como que nós temos uma parte também de setores ligados às classes trabalhadoras que exerce um papel oligárquico. O que é o Paulinho da Força, por exemplo? Nós não podemos dizer que o Paulinho da Força, no seu modo de procedimento político, ainda que ele seja representante, ou seja, de uma central sindical, etc., é a mesma coisa que foi o Joaquinzão durante a ditadura militar. Ou seja, claro que ele teve um papel significativamente relevante para a manutenção daquele padrão de domínio existente. Então, nós consideramos, quando você pergunta, ou seja, o que é um partido dos trabalhadores que em determinado momento se constitui enquanto tal, lá dentro da ditadura militar, né, questionando, na verdade, uma lógica, um padrão de domínio que estava estabelecido e até mesmo questionando setores, evidentemente, das classes mesmo trabalhadoras, como o caso do Joaquinzão, por exemplo, que fazia justamente o jogo da ditadura militar, né? Ou seja, enquanto interventor, com uma série de papéis, né, que reafirmava os interesses que eram os interesses dominantes.
Então, essa base política, né, do PT, que tem os trabalhadores representados, evidentemente, por setores bastante, digamos assim, progressistas no interior do movimento sindical brasileiro, e também de uma parte expressiva de intelectuais que viam nesses trabalhadores que se posicionavam não só contra a ditadura militar, mas também contra uma parte dos trabalhadores que se organizavam, dando lastro e apoio para uma política dentro da própria ditadura militar. Então, claro que eu concordo com você plenamente que caminhou simultaneamente uma série de avanços dentro desse governo que se inaugura com o governo Lula. Então, aquilo que eu disse, olha, do ponto de vista político, é claro que essa esquerda, digamos assim, que nasce com o Partido dos Trabalhadores, com quem ele tinha que se relacionar no âmbito político? Com essa direita oligárquica e que, na verdade, vai, evidentemente, agir de todas as formas possíveis para amarrar toda a decisão a seus interesses e, na verdade, esvaziar aqueles conteúdos, digamos, de avanços que poderiam representar um partido como o Partido dos Trabalhadores no governo. Então, teríamos nessa condição que analisar o modo como essa base representativa desses setores oligárquicos, digamos, que floresce desde uma formação do Estado Nacional presente nesse processo e, por outro lado, o enfrentamento que se daria justamente com esses grupos, que seriam esses grupos dos trabalhadores e que, em determinado momento, nós temos avanços, sim, e considero que muitos dos avanços no campo, por exemplo, de direitos humanos, de direitos fundamentais, no campo também de conquistas do ponto de vista educacional, as cotas, as políticas alternativas e até mesmo os debates que foram colocados em pautas a partir deles estarem no poder, isso foram avanços. Mas esses avanços, evidentemente, hoje questionados justamente por esses grupos que em determinados momentos eram até aliados, né, e agora, claro, viram inimigos. Então, a composição dessa base oligárquica, o único desacordo meu é dizer, olha, nessa base oligárquica há somente empresários, há somente representantes dos interesses, que seriam dos interesses das classes dominantes. Nós temos representantes dos setores trabalhadores que também compõem com essa base oligárquica, né, que nós poderíamos citar alguns deles aí. E gostaria de colocar, então, com relação já a pergunta que o Diego faz, eu acho super interessante essa pergunta, porque durante muito tempo nós tendemos a acreditar, nós que estudávamos os movimentos sociais, a sociedade civil nos anos 70, nos anos 80, de que havia, na verdade, um elemento quase que muito positivo no interior da sociedade civil, porque nós estávamos pensando justamente numa sociedade civil que emergia em contraposição à ditadura militar, àquilo que se queria derrotar dentro daquele momento. Mas hoje, e se nós olhássemos, por exemplo, os jornais brasileiros, trazia antes da questão da responsabilização da Dilma, por essa questão aí, né, das pedaladas fiscais, etc., listas e listas. Um dia eu contei, tinha 500 associações representantes de vários setores da economia, né, de vários setores econômicos, industriais, etc., todos em apoio, digamos assim, à questão do impeachment. Então, o que eles são? Eles são setores da sociedade civil. O clube militar, do qual Jair Bolsonaro não sai de lá, eles são representantes da sociedade civil. A Fiesp é uma representação da sociedade civil. Então, nós temos uma parte enorme da sociedade civil que ela sempre foi de direita, que ela sempre foi conservadora. E que ela realmente, a Carol está certa, ela nunca esteve disposta a nenhum tipo de diálogo. E ela deu a cara, agora está dando a cara mais, digamos, sucessivamente, porque ela está se sentindo extremamente fortalecida. Ela deu uma encolhida e agora está aparecendo novamente. Então, quando nós falamos em sociedade civil, nós não podemos ter a ideia que toda a sociedade civil é progressista, que toda a sociedade civil quer transformação, quer mudança. Não, nós temos uma parte enorme da sociedade civil do Brasil que ela está
operando e interessada, na verdade, na manutenção das coisas. Só um casozinho, bem rapidinho, já sei que eu falei demais aqui nessa resposta. Durante a transição política, na época da chamada abertura política, os prefeitos e alguns setores, vários setores do chamado microempresariado estavam em Brasília para fazer uma série de reivindicações. E se estava discutindo a questão da transição política e a chamada abertura política. Os jornalistas conseguiram capturar um bilhetinho que estava passando entre esses pequenos empresários, que eles diziam o seguinte: a única abertura que nos interessa é a abertura de crédito. Ou seja, essa discussão política, ou abertura, ou democracia, ou direitos, nada disso nos interessa. É a abertura de crédito que nós estamos aqui buscando. Então isso dá bem um entendimento do que significa uma parte dessa sociedade civil. E não é só agora. Uma parte expressiva da sociedade civil, ela é extremamente autoritária. E aí entra essa questão, ou seja, como, na verdade, travar um embate também no interior da sociedade civil com esses setores. Eu concordo inteiramente com a Marta. Ou seja, eles deviam sim dar as caras nos debates, nas discussões, mas sempre nos debates, nas discussões que nós vamos, nós nos encontramos lá. Mas dificilmente nós encontramos esses setores dispostos a esse embate, a essa conversa, a esse diálogo, né? Então a sua questão é uma questão significativamente importante. Bom, boa noite para os sobreviventes até agora. E obrigado pela presença de vocês. Mas como eu também estou angustiado, não podia sair daqui sem ao menos colocar uma questão, né, para a gente refletir. Para Maria José, eu tive a impressão, pode ser uma leitura minha, né, da sua fala, que você se ateve, digamos vamos dizer assim, às chamadas oligarquias brasileiras, né? E como é que a gente poderia pensar isso em relação, né, às, se é que é possível, né, dizer dessa maneira, as oligarquias internacionais, ou seja, em que medida as oligarquias no país, né, refletem posicionamentos econômicos, políticos, ideológicos internacionais, né? Eu pergunto isso porque estamos às vésperas, por exemplo, nós estamos para citar um caso aqui, da eleição, né, de um nazi-fascista norte-americano, né, o Trump. Ou seja, parece que o mundo também, né, está se recrudescendo cada vez mais. Isso, a gente tem que levar isso na nossa matemática, imagino, né, nossa conta política. A pergunta que o professor Eliel coloca sobre qual é a relação que nós podíamos fazer, né, sobre a questão da oligarquização, pensando no Brasil, América Latina e o mundo, na verdade nos permite remeter o início, ao princípio, né, da fala, da discussão sobre a questão da concentração de poder, de renda, de recursos, e que está em curso realmente no mundo. Ou seja, nós temos trabalhos interessantes no campo das ciências sociais, como o do Tony Judith, como o do Piketty, etc., que tem feito várias pesquisas demonstrando como está havendo, de fato, né, nesse estágio do capitalismo, por conta da chamada globalização tecnológica e financeira, um processo, né, de concentração de poder, de renda, de riqueza, etc., que com certeza é a fonte desse processo de oligarquização, entendido, na verdade, gente, como um processo político cujo o interesse é dar um tipo de orientação ao Estado que favorece exclusivamente determinados interesses. Então, como é que isso, e qual é o resultado disso? Em países, como o caso europeu, que havia um espaço público constituído, né, e esse espaço público, na atualidade, ele passa por um processo de desertificação. Então, aí nós temos uma especificidade que diz respeito àquela realidade europeia. No caso da América Latina e do Brasil, especificamente, nós temos, na verdade, um processo de concentração de renda, de poder, de recursos, concentração de poder em todos os sentidos, né? Ou seja, o poder político, o poder daqueles que dão essa orientação para o Estado, e ainda numa especificidade histórica que nós nunca conseguimos construir de fato um espaço público onde houvesse esse embate
onde determinadas forças da sociedade civil conseguissem sustentar demandas, não só criando canais, na verdade, de participação, mas também canais de comunicação. Então, é claro que os efeitos de uma associação, né, como o Eliel colocou, entre essas forças oligárquicas nacionais e regionais, pensando a América Latina como uma região, oligárquicas que, na verdade, ou seja, tem hoje dado sinais, né, de conseguir espaços políticos nas nações, como o caso dos Estados Unidos, com Donald Trump, como o caso de muitos países na Europa, que nós temos sinais no sentido, né, desses processos, que são esses processos de oligarquização. Os efeitos para a América Latina e para o Brasil, eles serão bombásticos, porque nós temos aqui um fato de que não é somente uma desertificação do espaço público, mas uma dificuldade, dado a esse autoritarismo que a Renata estava mencionando, né, ou seja, tanto manifesto como latente na sociedade brasileira e latino-americana, em que, na verdade, constitui um grande problema, porque nós temos ainda que correr atrás significativamente da expansão dessas forças, desse espaço público, de constituição desses canais de participação, desses canais de comunicação. Então, a nossa situação diante, digamos, de um mundo que caminha no sentido de uma direita que está ganhando realmente muitos e muitos espaços, para nós do Brasil e da América Latina, os desafios continuam sendo imensos e muito maior do que é para a Europa, muito maior do que são, muitas vezes, para esses países do hemisfério norte. Então, por isso, gente, que eu invoco sempre a necessidade de nós pensarmos, sim, as especificidades históricas, né, que faz de nós, digamos assim, na verdade, espaço de grandes desafios e muitas vezes pouco compreendido, né? Ou seja, o Chico de Oliveira tem discutido bastante isso, né? Ou seja, ele vai dizer, se em um determinado momento nós imaginávamos a possibilidade de já ter decifrado esse modelo econômico, político brasileiro, latino-americano, no momento nós estamos diante novamente de um grande desafio que é, na verdade, até mesmo compreender, ter uma leitura de fato, né, do que de fato ocorre nessas sociedades latino-americanas, brasileiras e etc. E talvez, gente, com uma certeza, nós tínhamos na década de 50 uma possibilidade, eu considero que era real, de mudança. Ou seja, havia movimentos sociais significativamente organizados, nós tínhamos greves gerais, nós tínhamos ali possibilidade de se pautar grandes mudanças. O que ocorreu? Esses setores que nós estávamos comentando anteriormente, associado ao capital estrangeiro, associado aos militares, na verdade se recusa a um embate político com os movimentos sociais, com as classes trabalhadoras, apoia um golpe militar que arrasou esse país, não só durante os 25 anos, né, que funcionou, mas por mais 100 anos nós vamos sentir o efeito daquilo que foi, na verdade, essa ditadura militar no Brasil. Nós aí saímos da ditadura militar já dentro de um contexto de um processo que é um processo, na verdade, de globalização tecnológica e financeira e que dificultava ainda mais para que nós resolvêssemos uma porção de desafios que já estavam presentes na década de 50, na década de 40, na década de 30. Então nós estamos, gente, diante do seguinte desafio: nós não resolvemos nenhum dos nossos problemas postos aí há décadas e estamos diante de problemas novos. Então, eu acho que essa é a grande questão que atravessa, na verdade, né, os problemas nos quais nós estamos enfrentando. E claro, né, gente, que hoje nós estamos lidando com questões em que nos afeta diretamente e que afeta a sociedade brasileira como um todo. Basta observar, por exemplo, a tal reforma trabalhista, que os 3 pontos aí que o Michel Temer, digamos, que está empenhado em realizar até o final do ano. Ou seja, são perdas em cima de perdas, né, com relação às políticas trabalhistas,
com relação às conquistas dos trabalhadores e também, gente, com relação a conquistas ligadas à Previdência, etc, etc. E isso, eu concordo inteiramente com a Eliel, não dá para discutir se não discutirmos uma conjuntura internacional que acirra, na verdade, em cima dos trabalhadores, significativamente, né, impondo perdas que são perdas imensas. E realmente não é só para o Brasil, né? Basta analisarmos hoje a situação, por exemplo, dos sindicatos na França, né? Ou seja, e os trabalhadores na França, ou seja, o modo como se está se anunciando, né? Ou seja, a flexibilização em que impõe jornadas de trabalhos imensas para os trabalhadores, né? Dentro de um processo, gente, de diminuição significativa dos postos de trabalho por conta desse processo de desenvolvimento tecnológico que nós temos na atualidade. Então nós estamos, não só o Brasil, mas o mundo, diante de desafios que nós não sabemos de fato os desdobramentos. Então isso é de fato muito angustiante, né? E decifrar isso passa por debates e discussões de diversas naturezas. E aí, gente, em vários momentos, quando veio aqui essa ideia, mas o que será que nós podíamos fazer, sair da universidade, etc. Olha, eu me lembro de uma experiência que nós tivemos na década, de finalzinho de 80, década de 90, e essa experiência durou assim por mais ou menos uns 5, 6 anos. Nós tínhamos aqui o presidente de um sindicato, que era o Sindicato dos Bancários, o Joaquim da Silva Carvalho, em que nós desenvolvemos muitas atividades em conjunto. Primeiro, nós tínhamos uma série de discussões no sindicato às quintas-feiras, em que eram convidados pessoas não só do Sindicato dos Bancários, mas bases de outros sindicatos. E cada semana era uma temática que nós íamos discutir. Então nós éramos aqui umas 10 pessoas da universidade e íamos para lá fazer esses debates, essas discussões. E pelo menos uma vez por mês, esse debate era aberto para a sociedade londrinense. Então entregava-se mosquitinhos no calçadão, chamando para discutir várias temáticas. Por exemplo, impeachment do Collor, a questão das reformas previdenciárias, trabalhistas, etc. E olha, gente, dava muito resultado, porque era feita lá no museu, né, onde é o Museu Histórico de Londrina. Gente, ficava entupido de pessoas, e eram pessoas que não eram aqui da universidade, eram pessoas da sociedade londrinense, aí de diversos segmentos, de diversos setores que apareciam. Então, durante esses 5, 6 anos, nós tivemos essas atividades que eu penso que são atividades que deram muito resultado e que talvez nós pudéssemos pensar em retomar esse tipo de contatos, esse tipo de discussão, esse tipo de debate e, na verdade, sair realmente da universidade somente. E nesse momento foi um momento que eu sinto que nós saímos significativamente da universidade e nós passamos a dialogar com vários setores e segmentos da sociedade civil. E aí até que apareciam aqueles, né, contrários ao debate, à discussão que estava colocado, mas não essa somente, como o Eliel disse, nessa direita tosca, né? Ou seja, setores que, digamos, tinham coragem de ir lá dialogar a partir de determinados pressupostos, a partir de determinadas questões. Foi uma pena que, na verdade, o Joaquim, ele ficou muito doente, né, depois de um tempo, e isso foi morrendo, né, e no caso, muitas pessoas que estavam envolvidas saíram para fazer doutorado, foram para São Paulo. Depois, quando voltamos, isso já no começo ali dos anos 94, 95, nós já não tínhamos mais esse espaço de discussão e de debate, né? Mas talvez fosse, esses dias eu estava pensando, essa uma solução da gente tentar retomar esses debates, essas discussões e chamando mesmo setores da sociedade civil que queiram participar e setores não organizados também, gente da sociedade civil, como nós fazíamos, ao distribuir, na verdade, os mosquitinhos no calçadão. Pessoas que nunca tinham ido em um debate, em uma discussão, e diziam, se fosse na universidade eu não iria, porque me sinto envergonhado, me sinto um pouco intimidado. Mas como é aqui no centro, chamado pelo sindicato, vou. Então, acho que isso foi crescendo e foi uma experiência muito bacana. Quem sabe, talvez, esse fosse um caminho do qual nós pudéssemos se aproximar de alguns segmentos da sociedade e levar essas discussões. Talvez. Obrigada, gente.